E aí, meus irmãos, como é que estão? Gostaria de deixar uma palavra com vocês que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, que diz o seguinte: Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos você também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias em favor de vocês. O que o Espírito Santo tem falado comigo muito nesses últimos dias é a respeito de maturidade. Não só maturidade espiritual, como o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos crescer em maturidade espiritual, deixar de comer aquele alimento, o leite materno, como ele chama, mas a gente começar a comer aquela comida sólida e a gente se fortalecer cada vez mais e mais naquilo, na palavra do Senhor. Deixar as coisas de lado e começar a comer realmente as coisas que realmente importam. Mas eu gostaria de falar hoje com vocês da maturidade terrena, a nossa maturidade que nós temos. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo certa maturidade. Uma pessoa com 20 anos tem uma maturidade muito maior que uma pessoa de 10. Uma de 50 tem uma maior do que uma de 20. Então, o que o Espírito Santo tem falado a respeito comigo é que nós devemos crescer em maturidade terrena. Nós devemos ser maduros. Às vezes eu me questiono por que eu não consigo chegar a um nível espiritual elevado, maior do que hoje eu já estou. Aí o Espírito Santo tem ministrado em mim, falado assim, ó, você não consegue chegar a um nível maior porque a sua maturidade ainda está nas coisas fúteis, está nas coisas terrenas. Que é o que Pedro começou a falar, que nós não devemos se importar com essas coisas aqui da terra. Nós devemos realmente se importar com as coisas do alto. Nós devemos ter uma mentalidade focada nas coisas de Deus. Em vez da gente querer assistir uma televisão, a gente pegar a Bíblia. Sabe, o Espírito Santo tem falado muito com isso, porque muitas vezes isso que eu estou pregando para vocês é dirigido a mim. Nós deixamos muitas vezes de fazer algo para Deus, para fazer algo para nós. Às vezes a gente pega um celular, começa a mexer e deixamos as coisas de Deus de lado. Isso mostra não só que a nossa maturidade espiritual ela está muito abaixo, mas também mostra que a nossa maturidade terrena está nas coisas fúteis. Converse com seus pais, com seus avós e veja se a maturidade deles com 50, 60 anos é maior do que eles quando eles tiveram 20, 30 anos. Veja se eles voltariam no passado e mudariam as coisas, se fariam coisas diferentes. Da mesma forma, é a nossa vida com Deus. Porque conforme os anos vão se passando, a gente vê que o quanto tempo a gente perdeu sendo imaturos. Então eu quero deixar essa reflexão para que vocês pensam, será que o que de fato eu estou vivendo, a minha mentalidade terrena aqui na Terra, ela está condizente com a minha mentalidade espiritual? Será que o que realmente eu estou vivendo, será que eu estou chegando em outro patamar da minha vida espiritual? Será que realmente o que tem me atrapalhado, será que essas são as minhas vontades? Será que eu realmente estou tão fraco espiritualmente? Ou será que a minha maturidade terrena, a minha mentalidade está focada nas coisas erradas? Então, a gente tem um bom exemplo, na verdade o melhor exemplo que eu posso te dar é o próprio Jesus. Jesus ele poderia ter começado muito bem com 12 anos, conforme a Bíblia fala, que ele tinha tanta maturidade que ele debatia de frente com os mestres da lei e eles ficavam impressionados com uma criança de 12 anos, que eles chegavam e ele começou a falar da palavra com tanta sabedoria. E lá em Lucas 2 vai falar que Jesus ele crescia em sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Mas o porquê que Jesus foi realmente apenas se manifestar com 30 anos? Por que seu ministério começou com 30 anos? Porque ele chegou ao auge da sua maturidade. Porque segundo o que dizem os cientistas, tem até uma pesquisa que fizeram sobre isso, a gente realmente chega na nossa maturidade adulta a partir dos 30 anos. Então o que eu quero deixar essa reflexão para vocês, não importa a sua idade, a nossa mentalidade ela tem que estar nas coisas de Cristo. Nós temos que ter a mentalidade nas coisas do alto. Então, o meu portar, ele tem que se portar de maneira digna com o que eu estou pregando. A minha mente,
ela tem que acompanhar meu espírito e vice-versa. É por isso que nós estamos em guerra contra a nossa própria carne. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então nós estamos nessa guerra contra Satanás e seus demônios, que ele tenta atingir a nossa carne porque ele sabe que ele não pode atingir o nosso espírito. Então, nós devemos ter a sabedoria para que a gente possa conseguir entrar num nível espiritual muito maior, para que o nosso espírito consiga vencer a nossa carne, para que nós consigamos chegar a uma maturidade aqui na Terra que seja quase ao mesmo nível do que Jesus viveu. Imagine você viver aquela maturidade que Jesus teve, saber responder da maneira certa, saber agir de maneira correta, no tempo certo, da maneira certa. É isso que eu quero deixar para vocês refletirem. O meu modo de agir, ele tem que condizer com as minhas palavras. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar isso para vocês como uma reflexão, para que vocês pensem realmente se a maturidade espiritual de vocês tem realmente seguido a sua maturidade terrena ou vice-versa. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus.